Será que o que você sente é amor ou apenas carência? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, mas nem sempre encontram clareza. No vídeo de hoje vamos refletir sobre sinais que podem ajudar a diferenciar entre a carência e o amor e entender melhor o que está acontecendo dentro de você. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Será que é amor ou carência? Vamos listar o que poderia ser amor e o que poderia ser carência? No amor existe reciprocidade, liberdade, segurança emocional, generosidade e crescimento. Ou seja, dentro do amor existe a reciprocidade e existe também a liberdade de permitir que o outro seja quem ele quer ser, sem apegos excessivos a essa pessoa, permitindo que a qualquer momento, se essa pessoa quiser ir embora, você permite que ela vá embora. E você não fica insistindo ou tentando mostrar para ela o porquê ela deve ficar, mas você respeita a decisão dela. Dentro do amor também existe a generosidade e o crescimento. Você quer ver o bem do outro, você quer ver o outro crescendo, você quer ver o outro bem, mesmo que esse outro ele não esteja ao seu lado, mesmo que ele não permaneça com você. E você tanto se sente seguro ou segura ao lado dessa pessoa, como você também proporciona segurança emocional a essa pessoa. Já na carência existe a dependência emocional, a codependência, o controle, a insegurança, o egoísmo e a estagnação. Dentro de um relacionamento onde a carência ela predomina, o mais importante para você muitas vezes é manter a pessoa ao seu lado. Mesmo que isso não esteja mais gerando crescimento nem para você nem para outra pessoa. O mais importante é tentar controlar os passos da outra pessoa. Mesmo que isso vá ferir a liberdade daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa ela não esteja feliz dentro daquele relacionamento. Então, na carência, podemos querer controlar o outro. Podemos sentir que nossa vida não tem mais sentido sem aquela pessoa, que aquela pessoa era a pessoa da nossa vida. E sem ela, está tudo acabado. Dentro de um relacionamento onde a carência predomina, a insegurança ela é constante. O medo de perder o outro, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado é praticamente constante. Existe egoísmo e uma estagnação. Não existe um crescimento mútuo. Pelo contrário, existe uma tentativa de se manter as coisas sempre do mesmo jeito, sempre da forma que foram, sem buscar uma evolução. Sem buscar querer ver o bem da outra pessoa, mas pensando apenas no vazio que se sente ou no vazio que se sentiria se essa pessoa não estivesse ao seu lado. E você não é um vilão ou uma vilã caso você perceba que o que predomina é a carência e não o amor genuíno. Porque muitos de nós fomos condicionados a viver relacionamentos disfuncionais. Muitos de nós estamos há muito tempo carregando feridas emocionais. Então é comum que muitas pessoas não tenham clareza do que é um amor saudável, do que verdadeiramente é um relacionamento frutífero. Então não se sinta culpado ou culpada caso você se encontre mais na carência e assista esse vídeo até o final, porque ele pode ser muito esclarecedor para você. Tanto se você se identificou mais com o lado do amor, como se você se identificou mais com o lado da carência. O amor é saudável, ele gera crescimento. Já a carência é uma tentativa de preencher um vazio interno, de curar as feridas emocionais que se tem com a companhia de uma outra pessoa. Mas não é assim que se resolve um vazio emocional, não é assim que se curam as feridas emocionais que se vem carregando. Não é o outro que vai te curar. Quais são as suas reais motivações para estar com alguém? É o medo da solidão? É o medo da solidão? É a necessidade de ter alguém para contar como foi o seu dia? É o tédio que se pode sentir ao se estar só? Ou realmente existe uma conexão genuína? Quais são as suas motivações ocultas? Se você se questionar isso com sinceridade, você poderá obter a resposta se é amor ou se é carência. O que te motiva de verdade, o que te impulsiona a querer ter alguém ao seu lado? Pare para pensar sobre isso, para refletir, para observar os padrões que você pode estar repetindo na sua vida amorosa, para observar se os seus relacionamentos geralmente são fontes de amor, de alegria, de felicidade, ou são sempre fontes de sofrimento, de frustrações, de estagnação. Será que os relacionamentos que você teve até hoje, ou o relacionamento que você tem hoje,
É um relacionamento que te impulsiona a crescer? É um relacionamento verdadeiramente saudável, onde as duas pessoas se respeitam? Ou é um relacionamento onde existe a dependência emocional, onde existe a carência, onde existe a necessidade de querer controlar o outro, de mudar a outra pessoa? Se você está gostando desse vídeo, se ele já está fazendo sentido para você, clica aqui embaixo e já deixa o seu like. Vamos observar alguns sinais da carência. Na carência, muitas vezes existe uma necessidade constante de atenção. O tempo todo se quer estar em contato com a pessoa, o tempo todo quer que a pessoa te dê atenção, que a pessoa te responda quase que imediatamente, sem entender que a pessoa ela pode estar ocupada, pode estar resolvendo algo. Existe uma insegurança, às vezes até um pouco irracional, se essa pessoa realmente gosta de você, se essa pessoa realmente quer estar ao seu lado, ou com relação ao futuro do relacionamento. Será que você tem medo do abandono, da rejeição, da traição? De talvez ser humilhado pela outra pessoa, talvez ser injustiçado? Se você vem carregando esses sentimentos, essas sensações, essas emoções dentro de você, talvez não seja amor, talvez seja carência. Será que dentro desse relacionamento existe uma busca constante por validação e aprovação da outra pessoa? Será que você consegue tomar suas próprias atitudes sem depender da opinião da outra pessoa para decidir aquilo que você vai fazer? E aqui eu não estou falando coisas que envolvem um casal, mas sim algo que vai interferir exclusivamente na sua vida, mas não vai interferir, não vai fazer diferença nenhuma na vida da outra pessoa. Será que tudo você tem que buscar essa aprovação e essa validação do outro? Se sim, talvez seja carência e não amor. Talvez exista aí até uma dependência, uma codependência emocional. Será que você fica, por exemplo, checando as mensagens compulsivamente, esperando receber uma mensagem da outra pessoa, ou às vezes esperando uma resposta da pessoa em relação a alguma coisa que você perguntou, que você mandou mensagem? Será que dentro de você tem essa necessidade que o outro responda quase que imediatamente às suas solicitações? Será que existe uma dificuldade muito grande de se estar só? Ou um medo excessivo da rejeição, do abandono? Procure observar e comece a perceber que muitas vezes os sentimentos negativos, as emoções negativas, elas estão muito mais relacionadas com a carência do que com o amor. Porque dentro de um relacionamento onde existe amor, onde é um relacionamento saudável, existirão sim desafios. Mas esses desafios, uma pessoa está apoiando a outra. Mas não existe essa necessidade real de ter aquela outra pessoa na sua vida. Você entende que se aquela pessoa em algum momento ela quiser ir embora, tá tudo bem, que você pode agradecer pelo momento que você teve ao lado daquela pessoa, pelos momentos, e permitir que aquela pessoa siga a trajetória dela. Particularmente, eu não sou a favor e não considero saudável um troca-troca de relacionamento, mas o fato é que algumas pessoas podem verdadeiramente não serem compatíveis com você. E às vezes você quer sustentar um relacionamento do qual não faz sentido, apenas às vezes por carência, por não reconhecer o próprio valor. E aí você se mantém um relacionamento do qual não era para ter continuidade, um relacionamento muitas vezes disfuncional, apenas por uma carência. Então, apesar de ser a favor do casamento, apesar de ser a favor que as pessoas deem continuidade aos vínculos já existentes, eu também, enquanto profissional, não posso negar que em alguns casos é melhor você se distanciar da pessoa, que em alguns casos é melhor haver a separação. Então é importante que você observe o que verdadeiramente te faz estar ao lado dessa pessoa. Porque, por exemplo, muitas pessoas hoje vivem relacionamentos tóxicos porque o cérebro daquelas pessoas está acostumado a viver relacionamentos disfuncionais. E ele tende a buscar mais do mesmo, ele tende a buscar mais daquilo que é conhecido, porque ele não quer se lançar ao desconhecido. Então, muitas vezes você vai passar muito tempo em um relacionamento que não é para você, porque o seu corpo, porque o seu cérebro, ele já entendeu que aquele é o caminho. E pode ser que não seja. Então observe se existem esses sinais em você, o medo de ficar só, o medo da rejeição, essa necessidade de aprovação constante, essa necessidade que o outro esteja sempre te dando atenção. E quais são os sinais de um amor saudável? Dentro de um relacionamento saudável existe respeito ao tempo e ao espaço da outra pessoa. Você entende quando aquela pessoa ela precisa ficar um pouco mais só. Você entende que aquela pessoa ela pode demorar a responder, seja porque ela está ocupada, seja porque naquele momento ela não está se sentindo bem para interagir.
Desde que, claro, dependendo da situação, existe uma comunicação entre você e a pessoa. Porque também não é para a pessoa sumir e te deixar sem nenhum tipo de resposta, sem você saber o que está acontecendo. Mas é importante sim respeitar o espaço e o tempo da outra pessoa. Existe dentro desse relacionamento confiança e vulnerabilidade? Você se permite confiar na outra pessoa e a outra pessoa se permite confiar em você também? Vocês se permitem serem vulneráveis, mostrarem verdadeiramente aquilo que vocês estão sentindo? Ou vocês ficam usando máscara, tentando se esconder, tentando fingir que está tudo bem, quando na verdade não está? Vocês se permitem terem conversas difíceis a respeito daquilo que precisa ser trabalhado nesse relacionamento? Se sim, isso é um ótimo sinal. Se vocês se permitem serem vulneráveis, se vocês se permitem confiarem um no outro e construírem um relacionamento onde a insegurança ela não é alimentada, onde o ciúme no outro não é alimentado. Existe crescimento mútuo, vocês continuam crescendo, amadurecendo e fazendo o melhor para a relação ela ser cada vez mais saudável, para que cada vez mais vocês possam se entender, evitar as brigas e verdadeiramente serem aliados e não inimigos. Existe clareza dentro desse relacionamento? Vocês sabem exatamente para onde vocês estão indo, a importância que um tem para o outro? Vocês têm planos para o futuro? Vocês se permitem construir uma vida juntos? Se existem esses sinais dentro do seu relacionamento, esse é um ótimo sinal. O impacto da carência dentro dos relacionamentos. A dependência emocional, a codependência emocional, ela é extremamente desgastante. A carência, ela vai tornar o seu relacionamento mais pesado e vai fazer com que esse relacionamento ele tenha uma tendência a ser mais curto e não duradouro. Porque a carência ela desgasta demais o relacionamento. São ciúmes às vezes desnecessários, são inseguranças desnecessárias, é uma necessidade de aprovação muito grande, é uma necessidade às vezes de testar o outro para ver se o outro realmente gosta de você ou não. São inúmeros testes que podem ser feitos para testar o sentimento do outro com relação a você. Então a carência ela é extremamente desgastante dentro do relacionamento, não só para você como para outra pessoa também, porque ambas as pessoas vão sofrer, uma por não enxergar o próprio valor, por não se valorizar, por achar que não existe vida além daquele relacionamento, por achar que não existe vida após aquela pessoa, e o outro muitas vezes sofre pelo excesso de cobranças, pelo excesso de testes, pelo excesso de controle da outra pessoa. Então, se você sente dentro de você essa carência muito grande, essa necessidade muito grande de sempre estar ao lado do outro, de sempre precisar do outro, comece a trabalhar isso em você. Porque isso não faz só mal para você, faz mal para a pessoa que você também diz que ama. Esse vídeo tá fazendo sentido para você, você tá gostando desse vídeo até agora? Então, clica aqui embaixo e se inscreve no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Porque aqui você sempre encontrará conteúdos de valor que vão te ajudar na sua vida amorosa, que vão te ajudar a refletir sobre os processos pelos quais você está passando, que vão te trazer autoconhecimento, que vão te trazer mais clareza, que vão te ajudar a refletir e a melhorar a sua vida. Como você pode identificar em si mesmo ou em si mesma se é amor ou carência? Eu separei algumas perguntas de autorreflexão para você. 1. Eu me sinto completo ou completa quando eu estou sozinho ou sozinha? Ou apenas quando eu estou acompanhado ou acompanhada de outra pessoa? 2. Eu estou buscando estar em um relacionamento por medo de ficar só? Ou porque desejo compartilhar a minha vida com alguém? E nessa pergunta você deve levar em consideração se você já está bem e feliz com a sua própria vida, se você já se sente uma pessoa completa. Você verdadeiramente quer alguém para transbordar na sua vida ou para tampar uma carência, ou para tampar um buraco emocional que você tem. Então esteja consciente se você hoje já é feliz na sua própria vida, se hoje você já se sente muito bem com a sua própria companhia, se você já está conquistando ou se já conquistou a vida que você quer viver. Ou se você já tem muita clareza a respeito disso e está no seu processo. 3. Você sente paz e segurança ao lado dessa pessoa ou insegurança e ansiedade? Como você se sente quando está ao lado dessa pessoa?
Você verdadeiramente se sente bem ou isso te causa emoções e sensações muitas vezes desconfortáveis? E ainda assim você não consegue se libertar do relacionamento e não consegue talvez imaginar a sua vida sem essa pessoa. Como verdadeiramente você se sente? Com ansiedade, com insegurança, com medo? Ou você se sente em paz? Ou você sente que ali é um lugar de segurança para você, um lugar do qual muitas vezes você pode simplesmente descansar? Sem a necessidade de tentar controlar o outro, sem a necessidade de tentar prever o futuro da relação. 4. Consigo respeitar o espaço do outro sem me sentir rejeitado ou rejeitada? Você consegue entender que o outro às vezes vai precisar de um tempo, de um momento só para ele? Ou isso te gera insegurança, te gera medo? Do porquê que o outro, por exemplo, naquele final de semana prefere ficar em casa, na própria companhia e não quer te ver? Será que você entende que o outro às vezes precisa de um momento só dele? Ou será que você tem essa necessidade de querer que o outro sempre esteja ao seu lado, mesmo que naquele momento o outro precise ficar um tempo sozinho? 5. Eu me sinto valorizado ou valorizada por quem eu sou ou apenas quando tenho uma atenção constante da outra pessoa? Tá fazendo sentido o que eu tô te trazendo aqui? Essas reflexões? Essas são perguntas muito importantes que você se faça para saber até se o relacionamento que você está vivendo hoje é um relacionamento funcional ou é um relacionamento disfuncional. Às vezes não quer dizer que o relacionamento é disfuncional e por isso tem que acabar, não é isso. Mas às vezes é necessário fazer alguns ajustes para que o relacionamento ele se torne um relacionamento mais saudável e bom para você e para outra pessoa. E qual é o caminho que existe para transformar a carência em amor próprio? É muito importante que, antes mesmo de pensar em estar em um relacionamento, que você esteja bem com você. Que você se fortaleça antes de entrar em um relacionamento amoroso. Muitas pessoas hoje entram dentro de um relacionamento por carência, por não quererem estar sozinhas, para suprirem alguma demanda emocional. E o que acontece é que no final das contas isso gera mais sofrimento. A pessoa às vezes ela entra dentro de um relacionamento para tampar um buraco emocional, para tentar curar alguma dor que elas carregam e no final elas saem mais machucadas do que aquilo que elas entraram. Porque um relacionamento ele vai reforçar aquilo que já tem dentro de você. Então se você não se respeita, se você não se trata bem, se você não coloca limite nas pessoas, então o relacionamento ele só vai vir para mostrar essas questões a você, para dar clareza para você, para mostrar, olha, você precisa olhar para isso aqui. Então, por que é tão importante você se fortalecer antes de mesmo de você entrar em um relacionamento? Porque quando você está bem com você, quando você tem uma autoestima elevada, quando você se trabalha, quando você busca por autoconhecimento, é muito mais fácil de você reconhecer no outro sinais tóxicos. É muito mais fácil de você impor os seus limites e de você não aceitar desrespeito. De você sair do relacionamento quando você perceber que, opa, peraí, eu estou repetindo o mesmo padrão, opa, espera aí, essa pessoa não está me tratando com dignidade, eu mereço muito mais que isso, então eu não me permito estar nesse relacionamento. Já quando você não tem uma autoestima elevada, quando você não reconhece o seu próprio valor, você se permite estar em relacionamentos que são disfuncionais, em relacionamentos tóxicos. E às vezes você nem se dá conta que você é dependente emocional, codependente emocional. Você nem se dá conta que a outra pessoa está sendo desrespeitosa com você. Porque às vezes na sua vida inteira as pessoas foram desrespeitosas com você. As pessoas não respeitaram os seus limites, você talvez nem saibam que são limites, quais são os seus limites. Então é muito importante, mesmo antes de entrar em um relacionamento, que você se fortaleça emocionalmente, que você busque se tornar a sua melhor versão, porque você vai atrair alguém compatível com você. Você já ouviu falar que a gente não atrai quem a gente quer e sim quem a gente é? Então, por exemplo, se você é uma pessoa insegura, você tanto pode atrair uma pessoa insegura também, como você pode atrair justamente uma pessoa que ela vai pisar nessa sua insegurança. Ou seja, que ela vai gerar em você gatilhos que vai intensificar ainda mais essas suas feridas para que você olhe para isso. Nenhuma pessoa que chega à nossa vida, ela chega por um acaso. Então, se você quer ver relacionamentos mais saudáveis, não só um relacionamento amoroso, mas relacionamentos de amizade com as pessoas, você precisa, em primeiro lugar, olhar para você, olhar para suas próprias questões e resolvê-las, porque o outro ele vai ser só um reflexo, é só um espelho das suas dores, daquilo que você precisa trabalhar
e também das coisas boas que você tem. Mas como geralmente a gente costuma marcar muito mais aquilo que é negativo, o que vai se sobressair muitas vezes são as questões que a gente precisa se trabalhar. Ficou clara essa parte? O que eu quis dizer com isso? Se ficou alguma dúvida, me conta aqui embaixo. Se você se vê vivenciando padrões na sua vida e nos seus relacionamentos, e se esses padrões te geram dor e frustração, ou se nesse vídeo você se identificou que está mais para o lado da carência do que do amor, talvez esteja na hora de buscar por ajuda profissional. E nesse caso, eu posso te ajudar. Eu vou deixar o meu contato como terapeuta especialista em relacionamentos na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!